Em Salvador, o futebol não é só um jogo, é fé, é sangue, é esperança. É a batida do tambor que embala gerações. E no meio desse som, um duelo ecoa há quase um século. Bahia e Vitória. Dois clubes que nasceram de histórias diferentes, mas que cresceram lado a lado, disputando não apenas títulos, mas o coração da Bahia. Uma rivalidade que atravessa bairros, famílias e que em 2025 chegou à marca histórica de 500 capítulos. Mas afinal, de onde veio essa rivalidade? Como começou essa guerra de cores? O vermelho e preto contra o azul, vermelho e branco. E quem realmente domina o futebol baiano? Hoje 90 Mais Acréscimos mergulha a fundo na história do maior clássico do Nordeste. Vamos relembrar as origens, as conquistas, as polêmicas, as glórias e as feridas que marcaram Bahia e Vitória. Prepare-se para uma viagem de mais de 120 anos de paixão, onde cada gol carrega uma história e cada derrota uma cicatriz. Se você é apaixonado por futebol, já deixa o like e siga a gente, 90 Mais Acréscimos. E claro, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que não foge do debate do maior clássico do Nordeste. Para entender Bahia e Vitória, a gente precisa voltar no tempo. Lá no início do século XX, quando a bola ainda era novidade e o futebol começava a dar os primeiros passos na Bahia. O futebol chegou à Bahia como uma semente trazida pelo mar. E quem plantou essa semente foi um jovem baiano inquieto, chamado José Ferreira Júnior, o Zusa Ferreira. Filho de um tesoureiro do British Bank, Zusa foi mandado à Inglaterra para estudar, ou talvez criar juízo. Mas o que ele trouxe na mala de volta mudaria o esporte para sempre. No dia 25 de outubro de 1901, Zusa desembarcou em Salvador, com uma bola de couro nas mãos e o brilho da novidade nos olhos. No dia 28 de outubro, ele reuniu os amigos no Campo da Pólvora, marcou 2 gols com pedras e deu o chute que iniciaria a história do futebol baiano. O novo esporte despertou curiosidade e paixão, e logo os babas tomaram conta das praças e dos campos da cidade. Fonte do Boi, Papagaio, Barbalho, era o começo de uma febre. O primeiro jogo internacional da Bahia aconteceu em 1903, um combinado anglo-brasileiro contra oficiais de um navio americano. Vitória do time local por 2-0, e o futebol começava a firmar o seu espaço. Naquela época, clubes de cricket e natação começaram a se interessar pelo novo jogo. O clube de cricket Vitória, o embrião do Esporte Clube Vitória, foi um dos pioneiros. Outros surgiram logo depois, o Esporte Clube Baiano, o Esporte Clube Tapajipe e o Internacional de Cricket. Em 1904, com a união de algum desses clubes, nascia a Liga Baiana de Esportes Terrestres, a primeira organização de futebol da Bahia. Foi o início de uma era. O futebol deixava de ser uma curiosidade importada e virava uma paixão popular. E dentro desse contexto, 2 clubes marcariam para sempre a história do estado, o Esporte Clube Vitória e décadas depois, o Esporte Clube Bahia. De um lado, o rubro-negro, nascido no fim do século XIX, moldado pela elite e pelo cricket, o tricolor que emergiu do povo, com alma popular e espírito guerreiro. E é por aí que a nossa história continua. Vamos voltar a 1899. Quando um grupo de jovens decidiu fundar o que se tornaria o clube mais antigo da Bahia, o Esporte Clube Vitória. Antes de ser futebol, Vitória já era paixão. Em uma noite chuvosa de 13 de maio de 1899, nascia o Clube Cricket Vitória, um símbolo da elite baiana, que, sem saber, daria origem a um dos clubes mais tradicionais do Brasil. O nome veio de um bairro nobre, o esporte veio da colônia inglesa, mas o sentimento, esse sempre foi baiano. O Vitória começou jogando cricket, você acredita nisso? Só que em 1901, quando Zusa trouxe a primeira bola da Inglaterra para Salvador, tudo mudou. Foi aí que os caras disseram, bora jogar isso aqui. E foi nesse impulso que o clube virou o Esporte Clube Vitória e adotou o vermelho e preto, e as cores marcariam gerações. Ainda em 1902, o Vitória fundava seu departamento de futebol e passava a ser conhecido como o Clube dos Leões da Barra. O apelido veio de um feito no remo, mas acabou se tornando símbolo de garra dentro e fora de campo. O primeiro jogo oficial foi ainda em 1902, contra o São Paulo Bahia Futebol Clube. Vitória por 2-0 e o início de uma história que só cresceria. E em 1905, aconteceu a primeira vitória do Leão em jogos oficiais, em 30 de abril de 1905, na disputa do Campeonato Baiano, quando o rubro-negro goleou o Esporte Clube Baiano por 4-0. Os anos seguintes foram de altos e baixos. O amadorismo atrapalhou as conquistas, mas não apagou o nome do Vitória. Em 1953, com Luiz Martins Catarino Gordilho, veio o profissionalismo e uma nova era. Em 1954, o primeiro título da era moderna,
com Juvenal e Quarentinha no ataque e a Fonte Nova lotada. Nos anos 60, o Leão rugiu mais alto, voltou a ser campeão e conseguiu seu primeiro bicampeonato. Mas uma treta com a imprensa quase fez o feito passar despercebido. Mas mesmo assim, o clube não parou. Em 1972, com Osni, André Catimba e Mário Sérgio, o Vitória não só levou o baiano, como meteu 1-0 no Santos de Pelé. Que época! A década de 80 marcou uma virada simbólica. Nasceu o Grito de Guerra Negro, estreou o novo hino e inaugurou o Barradão, a nova Casa do Leão. Era o início de uma nova era. E aí veio a década de 90, e se tem uma palavra que define o Vitória nesse período, é respeito. Base forte, time jovem, gestão moderna, e o clube começou a incomodar os grandes do Brasil. Em 1993, o Brinquedo Assassino chegou na final do Brasileirão contra o Palmeiras e, se perdeu o título, ganhou o coração do país. Entre 1997 e 1999, o Vitória viveu um auge inquestionável. Ganhou a Copa do Nordeste, empilhou estaduais, contratou craques e ainda dividiu um título histórico com o Bahia em 1999, ano do seu centenário. Dos anos 2000 pra frente, o clube viveu de altos e baixos, rebaixamentos, retornos, títulos regionais, dramas e glórias. Em 2010, na Copa do Brasil, o time baiano conseguiu chegar pela primeira vez à final da competição, decidindo o título contra o Santos, time mais badalado do país, mas acabou com um vice-campeonato. Já em 2023, o Leão rugiu mais forte do que nunca, campeão da Série B, o primeiro título nacional da história do Vitória. Uma volta por cima digna de sua torcida. O Vitória é isso, tradição, resistência e coragem. Um clube que nasceu da elite, mas se fez popular, que caiu e voltou, que sofreu e rugiu, e que não vive da sombra de ninguém. E é impossível falar do Vitória sem falar da outra metade, porque o futebol baiano não se explica sem o Bavi. Por isso agora, a gente vai falar sobre o Sport Clube Bahia. O Bahia nasceu num feriado mundial, 1º de janeiro, o dia em que o mundo celebra o recomeço. O Bahia fundava um time nascido para vencer, um clube que, muito mais do que um escudo, se tornaria símbolo de um povo, de uma voz e de uma paixão que atravessa gerações. A história começa em 1930, no coração de Salvador. Um grupo de ex-jogadores que estavam sem poder praticar o esporte que tanto amavam, pois suas agremiações haviam encerrado o departamento de futebol. Eram eles Carlos Coggi, Eugênio Walter, Fernando Tude, Júlio Almeida e Valdemar de Azevedo. Ali, entre conversas e sonhos, nascia a ideia de um novo time. 4 dias depois, mais de 70 pessoas, entre atletas, jornalistas e apaixonados por futebol, se reuniram para dar forma ao projeto. Em 1º de janeiro de 1931, o Sport Clube Bahia era fundado, e o lema era simples, direto e profético: nascido para vencer. O primeiro presidente foi Valdemar Costa. 2 semanas depois, o Estatuto Tricolor foi publicado no Diário Oficial e o clube passou a existir de forma legal. Em fevereiro, o Bahia já estava afiliado à Liga Baiana de Desportos Terrestres e em março daquele mesmo ano fez seu primeiro jogo, vitória por 2-0 contra o Ipiranga. Era o começo de uma história que crescia rápido demais para caber apenas dentro de Salvador. O Bahia começou vencendo e não parou. Naquele mesmo dia do primeiro jogo, o Tricolor levantou seu primeiro troféu, o torneio Início, com uma goleada de 3-0 sobre o Royal. E ainda em 1931, o clube conquistava o campeonato baiano pela primeira vez. Em pouco tempo, o esquadrão já era o time do povo. Tinha identidade, tinha paixão e já mostrava o que viria pela frente. Na década de 30, o Bahia emplacou 5 títulos estaduais. Na de 40, começaram a vir os primeiros ídolos estrangeiros, como os argentinos Papetti e Bianchi e o italiano Avale. Foi nesse período também que surgiu o apelido que marcaria para sempre o clube: o Esquadrão de Aço. E aí o Bahia começou a crescer, não só como clube, mas como símbolo da Bahia moderna. Em 1950, o time conquistava o primeiro tetracampeonato da história do futebol baiano e abre caminho para o feito mais importante da sua história: o título brasileiro de 1959. O Bahia foi o primeiro campeão brasileiro da história, em uma final histórica contra o Santos de Pelé. O Tricolor venceu por 3-1 no jogo decisivo no Maracanã. A taça ficou em Salvador e o país inteiro teve que olhar para o Nordeste com respeito. O Bahia se tornou gigante e nos anos seguintes foi bicampeão brasileiro em 1988 em cima do Internacional. Aquele time de Bobô, Charles, Zé Carlos e Ronaldo se tornou uma lenda.
Mas como toda história grandiosa, o tricolor também enfrentou quedas. A virada dos anos 2000 trouxe crises, rebaixamentos e o desafio de se reerguer. O clube foi rebaixado até a Série C, mas com a força da sua torcida, uma das mais fiéis do Brasil, o Bahia se reergueu. Em 2023 deu um passe histórico, a venda de 90% da SAF para o Grupo City. E naquele dia o presidente do grupo, Ferran Soriano, afirmou que o Bahia seria o segundo maior clube do conglomerado, um marco que recoloca o esquadrão entre os protagonistas do futebol brasileiro. Do Cabaré do Jockey ao City Futebol Clube, o Bahia é uma história de renascimento, paixão e resistência. Um clube que nasceu para vencer e nunca deixou de lutar. Mas toda grande história precisa de um rival à altura. E foi nas ruas de Salvador, entre o branco, o azul, o vermelho e o preto, que nasceu a rivalidade que iria dividir corações e escrever um dos capítulos mais intensos do futebol brasileiro. Em Salvador, o futebol é mais do que um jogo. É sangue, é pertencimento, é uma escolha que se faz ainda criança e que marca para sempre. Branco, azul, vermelho e preto. Cores que não dividem apenas camisas, mas famílias, bairros e gerações inteiras. O Bavi é o maior clássico do Nordeste. Um duelo que ultrapassa os 80 anos. E que mais do que rivalidade, representa o espelho da própria Bahia. Intensa, diversa e apaixonada. Tudo começou em 10 de abril de 1932, no Campo da Graça. Às 4 horas e 5 minutos, Bahia e Vitória se enfrentaram pela primeira vez. Mas aquele primeiro Bavi durou apenas 20 minutos. Era parte do torneio início do Campeonato Baiano. Um formato curioso que todas as equipes jogavam partidas rápidas e eliminatórias no mesmo dia. O Bahia, recém-fundado, vivia o auge da empolgação. Campeão logo em seu primeiro ano de vida. O Vitória, com mais de 3 décadas de história, ainda viu o futebol como um esporte secundário, atrás do remo e das modalidades aquáticas. E foi ali naquele campo de terra batida e arquibancada tímida que o tricolor venceu por 3-0, com 2 gols de Raul e um de Gamba Rota, escrevendo as primeiras linhas de uma das maiores rivalidades do Brasil. Mas o Bavi não nasceu gigante. Nos primeiros anos, Bahia e Vitória ainda buscavam seu espaço entre os clubes mais tradicionais da época, como o Galícia, o Ipiranga e o Botafogo de Salvador. O Bahia tinha seus clássicos, o clássico das cores contra o Galícia, o clássico do povo contra o Ipiranga e o clássico do pote contra o Botafogo. Enquanto isso, o Vitória mediu forças com São Salvador, um clássico que ficou conhecido como ajuste de contas e que por muito tempo incendiou a capital baiana. Foi só a partir da década de 50, com a popularização dos dois clubes, que o Bavi ganhou forma, alma e identidade. O futebol já era paixão nacional. A cidade crescia e os estádios viraram palcos de uma disputa que passaria a representar muito mais do que títulos. O que tornou o Bavi grande não foi apenas o futebol, foi o contraste. De um lado, o Bahia, o clube que sempre teve o povo como base, símbolo de inclusão, de luta e de diversidade. Do outro, Vitória, com raízes tradicionais e com uma imagem ligada à elite intelectual e econômica da capital, mas se popularizou nas últimas décadas e nem de perto hoje é de uma torcida elitista. Duas formas de ver o mundo, 2 estilos de viver o futebol e um estado inteiro dividido por essa paixão. Com o tempo, o Bavi virou uma espécie de espelho social da Bahia, refletindo as diferenças, os sonhos e os orgulhos de cada torcedor. Hoje essa divisão é visível em cada esquina de Salvador, das ladeiras do Pelourinho às praias de Itapuã. O branco, azul, vermelho e preto pintaram a cidade. Uma pesquisa do IPEC com parceria com o jornal O Globo mostrou que o Bahia é o clube mais popular do Nordeste e a 9ª maior torcida do Brasil, com 1,7% das menções. O Vitória aparece em 16º lugar, com 0,8%. Mas os números contam mais do que porcentagens. Eles revelam um contraste que molda o clássico. O Bahia domina as classes D e E, nas periferias, nas capitais e entre pretos e pardos. Um reflexo da força popular que o clube sempre teve. Já o Vitória tem presença mais equilibrada nas classes A e B, mantendo viva a tradição das famílias que fundaram o clube há mais de um século. No fim das contas, não existe Salvador sem Bavi, e não existe Bavi sem Salvador. Essa rivalidade não nasceu da diferença, ela nasceu da identidade, porque no fundo, Bahia e Vitória são duas formas de expressar o mesmo amor, o amor pela Bahia. Mas afinal, quem leva vantagem nesse clássico? Vamos mergulhar nos números frios, vitórias, empates, gols e ver o que as estatísticas revelam sobre Bahia e Vitória. O clássico Bavi é mais do que um jogo, é uma história escrita em números, gols e disputas que atravessam gerações. Até então, os dois gigantes da Bahia já se enfrentaram 503 vezes. O Bahia leva vantagem, com 196 triunfos,
contra 153 do Vitória e 54 empates. No total, o tricolor marcou 685 gols, enquanto o rival balançou as redes 591 vezes. Mas quando o assunto é Copa do Nordeste, o jogo muda. São 18 confrontos, o Vitória levou a melhor em 8, o Bahia em 6, além de 4 empates. Já nos campeonatos brasileiros, o equilíbrio é total, 12 vitórias para cada lado e 14 empates. No Campeonato Baiano, palco das batalhas mais antigas, o Bahia também domina. São 137 vitórias tricolores, 106 rubro-negras e 115 empates. Um duelo equilibrado, cheio de reviravoltas e com cada número contando um pedaço da história. Mas números não contam tudo, porque quando o assunto é glória e troféu levantado, o debate esquenta ainda mais. Quando se fala em glória, o clássico Bavi ganha outra dimensão. São décadas de troféus, rivalidade e disputas que moldam o futebol da Bahia e do Nordeste. No total, o Bahia soma 69 títulos oficiais, enquanto o Vitória tem 49. O tricolor domina o cenário estadual, com 51 campeonatos baianos, contra 30 do rival, além de 9 títulos torneio início e 3 taças estado da Bahia. Nacionalmente, o Bahia é o único clube baiano bicampeão brasileiro, conquistando a taça em 59 e em 88. Mas o Leão da Barra também tem suas glórias. Foi campeão da Série B em 2023, tem 11 títulos de torneio início e 3 taças estado da Bahia. E quando o assunto é Copa do Nordeste, a disputa é acirrada. O Bahia tem 5 títulos, o Vitória 4. Diferença mínima, mas que pesa na história. O Bahia é o maior campeão da Copa do Nordeste. A mais recente conquista veio na Arena Fonte Nova, sobre o Confiança, e isolou o esquadrão no topo com 5 taças: 2001, 2002, 2017, 2021 e agora 2025. Mas quando falamos em finais diretas entre os dois na Copa do Nordeste, o Vitória leva vantagem. São 2 vitórias rubro-negras, em 97 e em 99, e o Bahia levou a melhor em 2002. Em 1997, o Vitória goleou o primeiro jogo por 3-0, garantiu o título mesmo com a derrota por 2-1 na volta. 2 anos depois, em 1999, nova decisão baiana. O rubro-negro venceu por 2-0 na ida. Perdeu por 1-0 na volta, mas levantou mais uma taça. Já em 2002, o roteiro se inverteu. O Bahia venceu por 3-1 na Fonte Nova, empatou 2-2 no Barradão e conquistou o bicampeonato em pleno território inimigo. O Bavi é um dos raros clássicos que já teve capítulos nas séries A, B e C do Brasileirão, e até foi eleito pela revista inglesa 442 como um dos 50 maiores clássicos do mundo, na 42ª posição geral e 4º entre os brasileiros. E se os títulos dividem opiniões, as goleadas, essas sim, deixam cicatrizes e lembranças inesquecíveis. Quando o assunto é Bavi, até as goleadas ganham status de lenda. São os jogos que os torcedores não esquecem, seja pela glória ou pela dor. A maior goleada do clássico veio do lado tricolor. Em 8 de dezembro de 1939, no antigo Campo da Graça, o Bahia aplicou uma goleada de 10-1 no Vitória. Um amistoso que ficou para sempre registrado na mente da torcida. Na época, o esquadrão vivia o auge de uma geração técnica e dominante, e o futebol baiano ainda engatinhava rumo à profissionalização. 10-1, um placar que ecoa até hoje em qualquer roda de conversa sobre o clássico. Mas o rubro-negro também deixou sua marca, em 2 de julho de 1948, também no Campo da Graça. O Vitória deu o troco, 7-1 em um amistoso histórico. Era outro tempo, outro futebol, mas a rivalidade já fervia nas arquibancadas de Salvador. A partir da década de 50, o duelo se tornou mais profissional, e as goleadas começaram a aparecer em competições nacionais e regionais. Um exemplo marcante foi o 4-0 Bahia na Copa Brasil de 78, ainda nos primeiros anos do torneio. Um jogo que mostrou o poder ofensivo do esquadrão, pela terceira fase do campeonato. Até hoje, a maior goleada tricolor sobre o rival em Brasileirões. Comandado por Zezé Moreira, o time tinha uma dupla infernal, Douglas e Beijoca, que destruíram a defesa rubro-negra naquele 9 de julho. Era o auge da mística tricolor, um Bahia vibrante, veloz, empurrado por seus torcedores na Fonte Nova. Mas em 2013, o Leão rugiu alto e rugiu na Arena Fonte Nova, recém-inaugurada. No primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o Vitória enfiou 7-3 no seu rival, um placar que chocou a Bahia. Gols de Gabriel Paulista, Dinei 4 vezes, Fabrício e Max Biancucci transformaram aquela tarde em uma das maiores atuações da história do clube. O finado técnico Caio Júnior montou um time letal, que
que dominou toda a temporada e sacramentou o título com um empate em 1 a 1 no jogo da volta. De um lado, o 10 a 1 de 1939, do outro, o 7 a 3 de 2013. Décadas de diferença, mas a mesma paixão incendiando Salvador. O Bavi pode mudar de geração, de estádio, de formato, mas segue sendo o termômetro da alma baiana. E se as goleadas foram marcantes, imagina os jogos que ficaram na história. Vamos relembrar os 3 maiores Bavis de todos os tempos. Em quase um século de rivalidade, foram centenas de clássicos, mas alguns ficaram eternos. Em uma pesquisa feita pelo GE, jornalistas e historiadores do futebol baiano elegeram os 3 maiores Bavis de todos os tempos. E o pódio, é claro, é cheio de drama, festa, lágrimas e paixão. Terceiro lugar, Bahia 3, Vitória 3, final do Baiano de 2012. 10 anos de espera, um jejum que parecia não ter fim, e foi num 3 a 3 eletrizante em Pituaçu que o Bahia voltou a ser campeão depois de uma década. O tricolor ficou atrás do placar 2 vezes, mas mostrou o espírito do esquadrão, aquele que não desiste e que empurra até o fim. Gols de Fael, Gabriel e Dionis garantiram a taça e devolveram a Bahia ao seu dono. Um título com sabor de redenção, um clássico que devolveu ao torcedor o orgulho de vestir azul, vermelho e branco. Mas o empate na terceira colocação tem o outro lado da moeda e outro tipo de lembrança. No ano seguinte, em 2013, o Bavi marcou a reinauguração da Fonte Nova. Festas, luzes, Ivete e Cláudia Leite dividindo o palco e um massacre em campo. Vitória 5, Bahia 1. Renato Cajá, Max Biancucci, Michel, Vander e Escudeiro foram os carrascos de um dia que ficou tatuado na memória rubro-negra. Um dia histórico que o Leão rugiu mais alto em um gramado que o rival chamava de casa. Segundo lugar, o gol de Haldinei, final do Baiano de 1994. 7 de agosto de 1994. 97 mil pessoas na Fonte Nova. Bahia e Vitória decidindo mais um título estadual. E o tempo quase acabando. O Vitória vencia por 1 a 0 e o título do Bahia parecia escapar. Mas aos 46 do segundo tempo, um nome entrou para a eternidade. Haldinei, um chute seco e certeiro, o gol que deu o título e criou um símbolo. Desde aquele dia, todo gol tricolor nos acréscimos ganhou o mesmo nome, gol de Haldinei. O Bahia virou mito e o nome de Haldinei passou a significar uma coisa: acreditar até o fim. Primeiro lugar, Bahia 5, Vitória 6, Campeonato Baiano 2007. Abril de 2007, o último clássico da velha Fonte Nova. 60 mil torcedores. 11 gols e um herói improvável, um jogo que definiu uma era. O nome dele, Índio, 4 gols em uma mesma partida. O atacante virou símbolo, lenda e pesadelo tricolor. O Vitória venceu 6 a 5, num jogo maluco, cheio de viradas, drama e emoção até o último segundo. Foi o último Bavi antes do fechamento da antiga Fonte Nova, e também o mais marcante segundo a história. 11 gols, um estádio histórico e um clássico que resume tudo o que é o Bavi. Rivalidade, paixão, sofrimento e puro amor pelo futebol baiano. Mas nem toda história do Bavi é feita de festas e gols. Por trás da paixão também existem feridas, episódios de violência, excesso e dor. A gente fala sobre esse lado sombrio da rivalidade e sobre como Bahia e Vitória vem tentando transformar ódio em respeito. A paixão pelo futebol move multidões, no som dos tambores, nas cores das camisas e na alegria nas arquibancadas. Mas às vezes, essa paixão ultrapassa os limites. O que era para ser festa se transforma em medo. Em Salvador, Bahia e Vitória não representam apenas clubes, representam bairros, histórias, identidades. E em alguns momentos, essa intensidade acabou se confundindo com violência. Em 2013, 2 torcedores perderam a vida em confrontos entre organizados. Um garoto de 14 anos é baleado após integrantes da Bamor atirar contra rivais. Dias depois, um torcedor do Vitória é brutalmente agredido e morre depois de 9 dias de internação. 4 anos depois, em 2017, a esperança era de um novo tempo. Campanha pela paz, torcida mista, união simbólica, mas a realidade foi dura. 3 partidas, 3 episódios de violência, um jovem de 17 anos morto, tiros contra carro de jogadores, pancadarias dentro e fora de campo. E quando 2018 chegou, que seria o Bavi da Paz, acabou se tornando um dos capítulos mais tristes da história. 9 expulsões, briga generalizada e o jogo encerrado antes do tempo. A partir dali, o clássico passou a ter torcida única. Em 2022, um novo confronto. Não nos gramados, mas na rua. No bairro de São Caetano, horas antes de um jogo, integrantes de organizadas voltaram a se enfrentar. 3 feridos,
53 detidos e a sensação amarga de que a paz ainda parecia distante. A violência entre torcidas não é um problema só do futebol, é um espelho da nossa sociedade, marcada pela desigualdade, pela falta de oportunidades e por uma cultura que confunde rivalidade com ódio. Nas arquibancadas, muitos apenas querem cantar, sorrir e ver seu time vencer, mas acabam reféns de uma minoria que transforma a paixão em guerra. As consequências vão além de muros dos estádios. Clubes punidos, jogos esvaziados, medo, feridos, mortes. Mas entre tudo isso, ainda existe esperança. Porque o futebol também educa, acolhe e inspira. Porque a criança que queria virar jogador não pode deixar de ir ao estádio. E porque o Bavi é grande demais para ser manchado pelo sangue daqueles que só queriam torcer. O amor pelo Bahia e pelo Vitória não precisa ferir. Rivalidade não é ódio, é emoção, é história, é identidade. E enquanto houver quem acredite nisso, ainda haverá tempo de transformar o grito de guerra em um grito de paz. E é justamente por isso que em 2025 esse duelo ganhou um novo significado. Depois de tantas histórias, dores e conquistas, Bahia e Vitória chegaram junto a um marco que poucos clássicos no mundo alcançaram. O Bavi de número 500. Um capítulo que carrega o peso do passado e a esperança de um novo tempo. A rivalidade baiana continua viva, pulsando no coração do nordestino. Era pra ser um jogo inesquecível. O tão aguardado Bavi de número 500 prometia ser um marco que ficaria guardado na memória do torcedor. De um lado, o Bahia vivendo um novo momento, cheio de expectativa. Do outro, o Vitória em fase de retomada. E no meio de tudo isso, uma fonte nova completamente lotada, respirando rivalidade. A torcida foi com o coração cheio, achando que o Bavi 500 seria palco de uma grande atuação. O Bahia até tentou, teve mais posse, mais iniciativa, mas esbarrou em um muro chamado Lucas Arcanjo. O Vitória sabia que o Bahia viria pra cima, então jogou no contra-ataque, apostando na consistência. E o Lucas foi decisivo. Salvou o time várias vezes e saiu como o grande nome da partida. Se a bola não brilhou, a rivalidade compensou. Foi um jogo tenso, cheio de divididas, discussões e cartões. O tipo de clássico que ninguém quer perder, mesmo que no fim, ninguém ganhe. No papel, o placar ficou 0 a 0. Mas o significado desse Bavi vai muito além. Foi um jogo que marcou a geração de torcedores e uma rivalidade continua viva, forte e pulsando. O Bavi 500 não teve gols, mas teve história. Teve emoção, teve simbolismo e, acima de tudo, reafirmou o peso que esse clássico tem para o futebol nordestino. E depois desse marco histórico fica a pergunta: como estão Bahia e Vitória? Um vive um novo ciclo com o Grupo City e o outro tenta se firmar na Série A com protagonismo. Chegamos a 2025 e o Bavi espelha o contraste entre dois caminhos bem diferentes. De um lado, o Bahia vive um momento de estabilidade e crescimento. Do outro, o Vitória luta contra o tempo para reencontrar seu rumo na elite do futebol brasileiro. Mesmo com 11 desfalques, o Bahia venceu o Flamengo e acabou com o jejum de 12 jogos diante do rival carioca e subiu para a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni mostra consistência, confiança e um projeto sólido sob o comando do Grupo City. E o técnico, que acaba de completar 2 anos à frente do clube, é hoje o mais longevo do Bahia neste século. Algo raro no futebol brasileiro. Pro clássico, Ceni terá desfalques, mas também reforços. Gabriel Xavier, Santi Arias e Sanabria voltam de suspensão, fortalecendo o time num dos momentos mais importantes da temporada. Já o Vitória vive um cenário oposto. O time perdeu para o Vasco em um jogo cheio de viradas e polêmicas, e apesar da luta, continua sofrendo defensivamente. 7 gols sofridos em 3 jogos. O esquema com 3 zagueiros não tem funcionado, e as falhas individuais vêm custando caro. A equipe hoje é a primeira dentro da zona de rebaixamento. O drama aumenta ainda mais longe de Salvador. O Vitória é o único time da Série A e B que ainda não venceu como visitante em 2025. São 14 jogos sem vitória fora de casa. Um dado que mostra o tamanho do desafio de Jair Ventura e sua equipe. Do outro lado, o Bahia chega mais confiante. São 7 clássicos sem perder para o Vitória. E o Rogério Ceni mantém a invencibilidade contra Jair Ventura. Mesmo assim, o clássico nunca é previsível. O Vitória aposta na força da arquibancada, no clima do Barradão e na emoção que só um Bavi é capaz de provocar. O último Bavi de 2025 carrega mais do que apenas 3 pontos. Carrega histórias, contrastes e o peso simbólico de 2 forças que, apesar dos caminhos distintos, seguem ligadas por um mesmo sentimento: a paixão pela camisa. No fim das contas, o momento atual mostra que o futebol vai e volta. Os ciclos mudam, os times se reconstroem, mas a rivalidade permanece. E talvez seja isso que torne o Bavi eterno. O Bavi não é só um jogo, é o espelho da Bahia em 90 minutos. É o batuque, o suor, o riso e a lágrima que dividem arquibancadas, mas unem corações. Cada grito ecoa como um canto ancestral. Cada gol é uma página nova na
na história de um povo que vive o futebol como parte da própria alma. No fio que fica é isso, a paixão que não se explica, só se sente, porque Bavi não se assiste, Bavi se vive. Se curtiu esse mergulho na história do maior clássico do Nordeste, já deixa o like, siga o nosso canal e comenta aqui, quem é o maior, Bahia ou Vitória? Te vejo na próxima!